o inglês, né? Que foi uma língua montada, né? Tanto que não tem acento, não tem... Não tem nada no inglês, né? Porque eles falaram, não, vão criar, é uma língua criada, né? Sim. Então não é uma língua, né, que totalmente racionalizada, vamos criar uma língua, né? Enquanto que essas línguas não, né? Elas vêm de dentro, né? Sim, e tem várias entonações, porque eu me lembro de quando eu estive lá, Sim. daí tem as pessoas comentam, que falam, tem gente que fala 3, 4, 5, né? São vários, né? E tinha esse O clique. o Eles clique, falam o e aí clique, o daqui a pouco estalo. tinha a entonação mudava muito, Sim, né? E eu falei, meu sim, Deus, como é que esse pessoal se entende? sim, Porque tem uma complexidade sim, nessa fala, né? sim. Desse jeito. Aí que Mas eu você não sabia precisa que não precisa. escutar. E aí que tu precisa realmente escutar, né? Que aí você pega pela, né, pela ambiência do local, Uhum. né? E aí eu estudei um pouco a narração de história dentro dessa tradição, então nossa, é uma coisa fabulosa, assim. Tá tudo pronto aqui, Cassiano. Tá tudo pronto. Tá. Então vamos lá. E E aí, Rodrigão, Brunão? mais um dia. Podcast, Mais mais um. um dia. Mais um episódio. É isso aí. Que bom esse momento. Conversa, de troca. Muito bom. E hoje, com a nossa querida Querida. Idamara, professora aposentada hoje, né? Isso. Professora aposentada da UFSC. O nosso tempo é curto, né? 1 hora. Então, e tem vários pontos do tema, na verdade, que me interessam. Tanto que até um dia marquei de conversar um pouquinho contigo, né? Damara eu fiz uma disciplina com a professora, eu conheci a professora na universidade, fiz uma disciplina na educação na época, né? Isso. Eu estava ensaiando se ia fazer o mestrado ou não, daí eu fui fazer a disciplina com alguns professores e acho que foi o Gilmar que falou, tem um professor na UFSC que tu precisa ir, E eu lembro até hoje que teve um dia que a gente dançou a nossa vida, lembra? Tu fez era para dançar as etapas da vida e a morte. E eu lembro até hoje dessa experiência de ter dançado a morte, nossa, como é que eu sabia como eu ia morrer? Porque naquela hora eu senti muita realidade, né? E eu nunca falei isso, assim, porque a gente não teve muito contato depois, mas eu morri de um jeito muito curioso e me fez me dar conta de que formas eu estava já estruturando a minha vida para de fato ter uma morte daquela, porque depois tu vai se dando conta, depois que eu cheguei na morte, eu me dei conta o que eu estou fazendo hoje para morrer desse jeito, né? E aí eu pude repensar mesmo, né? O que eu estava fazendo para ter uma morte daquele jeito. Então foi muito, muito rico. Então é muito, muito gostoso te ter aqui. E hoje, acho que tu pode fazer uma breve introdução sobre ti, só para as pessoas que não te conhecem poder saber um pouquinho, Sim. mas para depois a gente chegar no nosso tema principal, que é a dança e o perdão, né? Que é o... Enfim, são dois temas que são apaixonantes, na verdade, tanto a dança, a arte e o perdão, né? Verdade. Então, daí a gente vai te perguntando e conduzindo e tu trazendo todo os teus saberes e toda a grandeza nas palavras. Ok. Só pelo sorriso já é uma alma, né, que transborda. E aqui tem um livro, né? Aqui tem um livro, né? É o Nascer do Silêncio. Que esse é uma trilogia, né? Isso, esse é o segundo. Esse é o Aí eu tô segundo. terminando de escrever o terceiro. Sim, então tá aqui Que também. legal. Depois a gente põe o teu contato tanto no Insta quanto no YouTube, para as pessoas poderem se interessarem, querer comprar, te procurar daí. Bem, boa tarde, né? Eu agradeço muito o convite de estar aqui, é uma alegria conhecer o Rodrigo, né? Que não conhecia pessoalmente, Sim. e rever, né? A gente estava se falando só pelo telefone. telefone, pelo WhatsApp. então é uma alegria revê-lo. E agradeço também a pessoa que está aqui, né? Marcelo, né? Nos bastidores. Isso. Então, e as pessoas que estão, né? Que vão ouvir, que vão também assistir. Eu assisti, né? Lá teve uns de vocês que eu assisti. Então, agradeço. Então, eu, né, sou Idamara, mas em primeiro lugar, para eu ser Idamara, eu sou filha de Manuel Antônio Freire e de Felícia Gama de Almeida Freire.
Meu pai já está morto, mas a minha mãe está com 101 anos, firme e Nossa. forte. Que legal. Que legal. Então, né, celebro a vida dela e deles, porque eles que realmente pavimentaram o caminho para que eu pudesse chegar aqui, né, com seus acertos e erros, mas eu estou aqui com eles, né? Então, esse primeiro ponto que tenho que lembrar das minhas raízes, né? Sim. E que são bem boas, por sinal. Memoráveis. Todo mundo agora foi falando, tem que fazer legendas memoráveis, né? Então eu tenho uma história de vida memorável. Então, e aí, a partir desse lugar, né, de filha, e acho que essa questão da família é um ponto fundamental, até para se falar de perdão, porque basicamente é na família que a gente, né, a gente fere e é ferido. São os primeiros lugares, né, da nossa. Não é só a socialização, não é uma escola só para aprender, né, a se socializar, mas também é uma escola onde a gente aprende muito sobre as emoções, quer expressamos ou não. Sim. E aí, mas se a gente levar só em conta aí essa relação da socialização e também só da parte também das emoções, né, perde-se, né, o ponto importante, né, que uma das pessoas que eu leio, que é o Lawrence Freeman, ele vai falar que a família é o reino do perdão. Né? Então, eu creio que também quando a gente vai trabalhar os temas, né? Eu trabalhei tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei muito a questão da relação mãe-criança, né? Então, é muito importante isso, porque às vezes eu sempre, né, as pessoas que você fez aula comigo, as pessoas que eu orientava durante o mestrado e o doutorado, eu sempre perguntava para essas pessoas, né, qual é a sua pergunta existencial? Né? O que te traz para fazer 2 anos uma pesquisa, 4 anos, como é o caso do doutorado, né? E geralmente tem um vínculo com a nossa existência, né? Assim. Então, aí, geralmente... eu não fui trabalhar com desenvolvimento mãe e criança à toa, né? Mas minha mãe é uma, né? Como você vê, é uma figura, né? Nossa matriarca, assim. Então, foi muito... Ela, de uma certa forma, me colocou, né? Essas indagações que eu trago sobre a maternidade, né? E também o papel do feminino dentro da família, assim, né? E a relação, né? Eu gosto muito, assim, eu tenho um cuidado muito com a relação, né? Principalmente na primeira infância, né? Assim, eu trabalhei com mães e adolescentes com bebês de 0 a 2 anos, né? Assim, era logo no começo. E já no mestrado, no doutorado, eu já trabalhei essa relação, mas aí eu fui estudar mais o papel do corpo, né? Ali, o sensório motor para a inteligência representativa, já. Sim. Que é bem a relação da linguagem, né? O quanto vai do corpo para a linguagem. Vocês veem que até ali já estão, né? O corpo sempre presente, assim, né? Então, e essa relação do afeto, apego, desapego, né? Que eu estudei bastante isso também. Então, mas isso está totalmente interligado com a mãe, né? Com a minha mãe, com o meu pai. Que meu pai, quando a minha mãe teve um momento de ausência ali por questões de saúde, meu pai foi a minha mãe. Então, assim, eu não consigo falar de pai sem falar com a mãe, né? Sem falar de mãe e falar com o pai. Então, de uma certa forma, acho que todos os meus estudos, eu tento sair um pouco desses... Quando as pessoas sempre tentam colocar as coisas sempre dentro de uma caixinha e falar, deu, né? Eu não vejo a hora de pensar alguma coisa e raciocinar e vou pôr dentro de uma caixinha e isso sossega. Eu não consigo colocar coisas em caixinhas, sabe? Assim, eu sempre... Porque as coisinhas que eu tenho não cabem em caixinhas. Né? Então, assim, o que é pai? O que é paternidade? O que é maternidade? Quando a tua mãe não tá e o teu pai assume, o que é materno? O que é paterno? Aí. Então, aí eu fui criada nesse contexto. Então, é muito difícil para mim. Então, e essas questões, eu falo isso, né? Porque isso me constitui.
Porque isso vai me trazendo curiosidade, vai me colocando num outro lugar no mundo, né? Que aí eu falo, nossa, meu pai fez papel de mãe. Minha mãe agora, depois que meu pai morrer, tá assumindo o papel de pai da família também, entende? Que ela é forte, minha mãe é determinada e seguiu em frente com a família toda, né? Então, assim... Então, os papéis não são tão, né, Sim, definidos sim. assim, como todo mundo gostaria que fosse. Né? Que Sim. essa que é a questão. Claro. E isso você vai ter que aprender a lidar com essas questões, e aí eu entro com a questão do corpo, da dança, né? Porque é ela que vai trazendo flexibilidade, né? De você lidar com essas questões, né? Então, é por aí, por aí, por aí. Não sei se fiz Que clara legal. essa introdução, Sim, né? claríssimo. Mas acho que fala um pouquinho, né? E a dança entrou como no processo de depois, Se conectar com o perdão. com perdão? Então, Ela veio antes ou quando tu já estava lá na África do Sul? Eu acho que tu foi pra Inglaterra, tá morando na Inglaterra, né? isso, E a isso. dança já fazia parte da tua vida? Ah, sim, sim, né? Quando eu fiz eu lembro que meu primeiro trabalho, né, de dança foi sobre o samba, um samba. Eu fiz depois eu falei, né, a minha primeira crítica de dança. E depois eu comecei a escrever críticas, né, assim, resenhas, críticas, no caso, sobre a dança. E eu falei, acho que a primeira que eu fiz foi acho que no ensino fundamental. A professora pediu para escrever um trabalho, e aí eu fiz sobre eu acho que era um samba que falava, esse mar é meu, leva esse barco para lá, pescador, esse mar é meu. Mas aí falava sobre o Tratado de qual é dentro do mar, qual é? Léguas, Léguas, né? E aí tinha aqui que estava fazendo, né, a configuração no país, aí era um texto super crítico do samba, mas que estava tentando definir algumas coisas no país naquele momento sobre a quantidade de mar que a marinha mercante ia tomar conta ou não. E aí eu pensei esse samba, e aí eu escrevi uma crítica sobre esse samba, porque em casa a gente, né, curtia muita música, assim, mas até então o corpo ainda não aparecia. O máximo que eu consegui era imitar a Pantera Cor-de-Rosa. Eu fui até num concurso de rádio imitar o tal da Pantera, que eu adorava, ainda adoro. Aí, então, que ela é o máximo, né? Sim. E aí eu falei, então, mas eu sempre trouxe essa questão. Aí depois, quando eu terminei a graduação, aí eu comecei a trabalhar, fazer teatro. Na graduação, como professora, já que aí eu fazia estágio, já eu dava aula, então eu trazia muito essa questão de compor coreografia para as crianças, já, sabe, assim, então eu já trabalhava um pouco isso assim. Mas aí eu, como exercitando mesmo, praticando já com uma sistematização, aí isso começou ali após eu me formar, na graduação em pedagogia, que aí eu tinha um pouco mais de tempo, e que eu trabalhava, estudava à noite, trabalhava o dia inteiro dando aula para a criançada, e eu não tinha muito, né, assim, durante a minha graduação. E aí, quando eu terminei a graduação, aí à noite eu tinha livre, porque eu já não estava estudando, aí eu comecei a fazer os cursos, aí fiz teatro, aí também, né? Aí o pessoal falou que eu tinha, né, descobrido o corpo, e era verdade, porque aí eu fazia teatro, fazia dança, aí fiz tudo aquilo, assim, abri para esse mundo, assim, massagem, sabe? Coisas assim que eu descobri mesmo o corpo todo ali. Aí depois nunca mais saiu. Aí sempre, até hoje, depois que eu abri isso, aí nunca mais saiu da minha vida, assim. Aí começando a fazer formação, sempre aulas de dança, né? Assim, as aulas, fazendo curso, né? De dança, assim, o tempo todo fazendo isso. Então, e aí eu fui, quando eu entrei na universidade como professora, né? Aí eu comecei a sentir uma aridez ali, né? No meio acadêmico, assim. E aí eu falei, eu preciso de vida, senão vou, né? Não vai dar muito certo. Eu estava começando a carreira, né? E é bem árido, assim, né?
alguns momentos, para não ser quase sempre. Sim. Então eu falei, não, eu tenho que buscar vida, né? Buscar alguma coisa que me traga vida. Aí, como no mestrado, no doutorado, eu, na hora de observar a criança, eu observei crianças, né? Uma criança que não visual, né? Com uma experiência de cegueira. E aí ela tinha o corpo dela muito assim para presente, sabe? Então ela pegava os objetos com os pés, né? E eu acompanhei basicamente quase um ano essa criança, assim toda semana. E aí eu falei, nossa, eu filmava, né? Porque eu fazia todo um estudo, né? De desenvolvimento infantil, que era aquela relação que eu falei, né, do corpo e a linguagem, né? Então aí eu observava muito. E aí eu falo, nossa, eu falava para minha professora de contemporâneo, olha, o meu aluno, o sujeito da pesquisa lá, ele é um dançarino, porque ele faz os movimentos, explora o espaço com o corpo inteiro, o tempo como a dança contemporânea, assim, né? Que é um pouco a minha linguagem. E aí aí eu comecei eu falei, nossa, tem uma ligação aí. Aí quando eu vi que eu estava muito árida, assim, eu falei, eu tenho que buscar naquilo que eu tenho já alguma coisa. Sim. E aí eu falei, aí, né, veio a luz de eu dar aula para pessoas com cegueira lá na SIC, né, a Associação Catarinense de Integração do Cego aqui. Sério? Aí fiz o projeto para eles, assim, de extensão da universidade, que aí eu queria vincular isso, e aí o mundo se abriu. Né? Assim. Aí eu comecei, aí desenvolvi esse método que você dançou sua história, foi criado a partir desse material de 10 anos de trabalho com eles, né, ali. Que aí eu comecei a fazer essa pesquisa de qual era a dança que essas pessoas podiam dançar, que eu não precisasse ensiná-las. Elas já teriam que ter a dança aí, né? Porque quando você vê, assim, Camille Claudel, Rodin, né? Eles olham para o mármore, eles já viam a escultura lá, né? Aí eu falei, não, quando eu olho para o corpo de uma pessoa, eu já sei a dança dela, tá lá. Então temos que tirar. Como é que eu faço para tirar a dança de lá? Aí eu fiquei mais ou menos uns 10 anos fazendo pesquisa no meu corpo e escolhendo métodos aí no mundo, né? Viajando, porque aí é o fato de estar na universidade. Aí o lado, né? Também light, né? Da universidade, assim. Então, que tem um ambiente, você tem que saber transitar nesse ambiente para, né? Que te gere vida, saúde, né? E aí eu fui fazendo as trilhas, assim. Aí, então... Aí eu ia para algumas escolas, fui para o Laban, lá na Inglaterra, estudar o movimento, a essência do movimento. Aí fui atrás dos movimentos todos. E aí ficou, né? Aí aprendi, aí ensinei, criei esse método, né? Para a pessoa dançar a história dela. E assim. É muito curioso estar falando isso, porque eu falei no encontro passado, na comunicação, do segundo livro. E o terceiro livro, é muito incrível estar falando isso agora, porque ontem ainda eu recebi o telefone da CIF, porque o segundo livro, o terceiro livro que eu escrevi, assim, os esboços já dele, é de um menino que ele começa a passar muito tempo na tecnologia e ele, em algum momento, ele entra dentro do celular e fica lá dentro. E os pais não percebem que ele não está mais ali. E quem percebe é uma amiga dele que é cega. E aí, e ela que faz todo o processo de resgatar ele de lá. Ai, que lindo. E aí eu fiquei pensando, engraçado, eu escolhi um cego. Ficou porque foi uma imagem que me veio quando eu tava voltando de viagem. E aí, sexta-feira eu tava assim, e como é que seria? Porque foi uma imagem que me veio. Não foi minha experiência cego, né? Daí eu falei, eu preciso escutar alguns cegos me contando como eles fariam isso que eu botei aqui na história. E aí eu entrei em contato com o cego, a gente começou a conversar. E aí ontem uma colega falou, me mandou uma mensagem com o telefone da CIF. E eu recebi outro e falei, mas que engraçado, tá indo agora para um lugar totalmente diferente do que eu imaginava no começo, fazendo entrevista com pessoas com deficiência visual. E foi muito interessante, porque esse específico, ele já viu um dia, com 13 anos. Então, a experiência dele usa muito de imagens mesmo. Às vezes, ele não extrapola tanto o corpo como ele está começando a experimentar agora. Porque ele projeta muita imagem. Isso aqui deve ser como eu via. Então, ele trabalha muito com relação do que ele já viu. Diferente de quem é cego desde nascença. Então, é toda uma experiência, é muito rico. Porque é uma experiência assim...
Então foi uma delícia conversar com ele. Eu pensei, meu Deus, começou por um lado e agora tá indo. Mas eu falei, não, tudo bem, se for nessa direção, vou ter que aumentar um tempo que eu imaginei que eu não teria que explorar, mas que está sendo muito rico. E ontem eu recebi a mensagem lá para ir na CIF. Agora que tu falou isso, me surgiu outras ideias e eu vou querer conversar contigo depois. É assim. E então, só porque que achei legal. muito, nossa, muito, muito curioso. E a tua busca, então, sempre foi, deixa eu ver se eu entendi, né? Um pouquinho. Resgatar. A dança seria como se fosse a espontaneidade dessas pessoas, né? Sim. Através desse perdão, dessa reintegração com a sua origem, Sim. né? Com esse integrar a dor, o prazer, a espontaneidade. Muito legal. Porque porque assim, né, nós estamos aqui, penso eu, né? Cada uma com sua pergunta, né? Sim, exatamente. Então tem várias formas de você tentar, né, fazer mais perguntas ainda sobre a sua pergunta, né? Porque às vezes uma pergunta ela é só, né? Principalmente na pesquisa a gente aprende, né? Sim. Que você tem um problema, mas as Sim. perguntas para responder esse problema são vários, né? Uhum. Então eu sou muito, né, curiosa, assim, muito curiosa, muito observadora também. Então, eu achei muito interessante esse trabalho com pessoas com cegueira por causa disso também, né? Uhum. Porque depois de um tempo estudando essa questão da alteridade radical, né? Eu pensei, né, que quem que seria a minha alteridade radical? E eu logo percebi que seriam as pessoas com cegueira, porque eu sou muito observadora. Uhum. Então aí eu falei, nossa, mas eu preciso. O que é você lidar com a invisibilidade, né? Assim, o invisível. Então isso me chamou muita atenção, assim, que elas me ensinam muito, sabe? Porque elas, né, têm essa visão maior, né? Não é a visão dos olhos. E aí é muito da fenomenologia do Merleau-Ponty, que ele vai conceber a percepção não está num sentido, está no corpo inteiro, Sim. né? Então aí você descentra, né? Não fica só focado na visão. E aí você começa. E isso as pessoas com cegueira têm esse lugar, né? De nos ensinar. E eu sempre coloquei elas num lugar assim de troca. Eu falava que nós éramos, para mim, né, estudiosa dessa área, a visão e a não visão, né? Elas é uma face de uma mesma moeda, né? Eu só consigo definir alguém não visual, né, uma pessoa cega, porque eu vejo. Né? Mas isso se eu não visse, não teria esse lugar. Então o modo, eu sempre falava, eu falo, né, da minha experiência com a visão e vocês me falam da experiência de vocês sem a visão. Né? E aí a gente se encontra. Que isso é bem Merleau-Ponty, né? Então, assim, de você não é melhor ou pior. Porque daí sai da dualidade também, né? Exato. Né? E não se trata de ser melhor ou pior, né? Ele não enxerga, coitado. Não, acabou. Ele tem uma experiência, ele acessa um lugar, um mundo, uma percepção do mundo que eu, por causa que eu enxergo, faço reduções muito rápidas, né? E ele não tem esse recurso, então ele vai ter que palpar, ele vai ter que escutar, ele vai ter que ter o corpo pleno lá, né? E eu vejo logo, existo. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É verdade. Então eu aprendo muito, eu sempre tenho interlocução com essas pessoas, tenho amizade. Eu sempre falava nas aulas para as alunas, né? Que eu formei várias alunas na pedagogia nessa área. E eu aprendi com essas pessoas, né? Que a melhor forma, e isso não serve somente para a questão das pessoas, né? Com alguma necessidade especial, mas qualquer ser humano, né? Principalmente aquele que te é mais estranho, a melhor coisa é você ser amigo dele, né? Quanto mais estranho, vai ser amigo, porque você vai acabar com a sua estranheza e ver que essa pessoa tem muita coisa em comum com a gente, né? Então, eu sempre falo, eu tenho amigos, amigas, né, que são não visuais. Eu já falo esse termo para criar um desconforto, até com eles, que às vezes Tamara, não vem você com essas terminologias. Eu falei, não, mas tem que sair né, dessa questão, porque geralmente fala
né, da deficiência, te coloco, quando eu uso essa linguagem, Sim, totalmente. eu já te ponho num lugar. De inferioridade. E isso, para mim, para quem, se uma pessoa não conhece o vocabulário, tudo bem, mas eu trabalhando nessa área, formando pessoas nessa área, eu tenho que repensar o que eu falo, Sim. né? Então, mesmo que traga desconforto para as pessoas, mas é bom trazer desconforto, que faz pensar, né? Aí eu acho que então eu paro algumas terminologias, uso alguns termos diferentes, né? Mas eu estou num lugar muito confortável para fazer isso, né? Então, às vezes a pessoa quando está na mídia, ela quer pegar um monte de gente, quer falar para a multidão, para a massa, aí ela usa um termo que todo mundo entende. Mas eu estou tendo uma conversa privilegiada aqui com vocês, né? Então eu posso usar esse termo agora, porque eu sei que vocês, né, não estão pensando dentro da caixinha, nem na massa, né? Então, porque às vezes você pensa, faz produções para massa, e às vezes você põe todo mundo dentro de um pacote, né? E hoje nós não podemos mais viver dentro de pacote, né? Nós temos individualidade, temos sensibilidades, e é isso que é a beleza do mundo, né? Então tem que sair de dentro do computador. Exatamente. Do celular. Sim, que colocou lá, né? Sim. E por isso que ela que por isso que ela tem as qualidades, o conhecimento que é capaz através da corporeidade e através da dor de muitas vezes dessa não visão a partir do outro, né? Que olha às vezes com pena, inclusive daí não vê todo esse potencial que está ali. Ela por ela não ter visão, ela foi a única que pôde ver. Que ele não está, então tem toda essa. Lindíssimo, Então, já. Vamos não, lá, mas vamos é lá, muito interessante. Né? E onde que entra o porquê na África do Sul a gente sabe da segregação que existia, né? E esse tema perdão acaba que é um tema bem religioso, né? Assim, interessante. E tem esse viés religioso que tem que quando eu pensei ainda perdão, ontem eu tava vindo, a minha irmã chegou de viagem, eu tava no carro. Daí eu falei pra mim, tava falando pra minha esposa, né? Porque amanhã vai ter um encontro com a Edamar e tal, sobre dança, perdão, e ela ama dançar, tem dança no cenário de, tipo assim, tem aquele free pass dela, dança um turno inteiro, assim, adora. E eu vejo o quanto que realmente a dança vai gerando uma vitalidade e uma vivacidade e uma exploração do mundo de forma cada vez mais profunda. Às vezes eu tô no corredor lá vendo as criancinhas entrarem, que vai ter aula de balé, vai ter aula de hip hop, e eu fico observando agora, porque eu levo minha filha, né? E eu vejo, por exemplo, os meninos que dançando balé, né? Daí eles vêm com uma postura, uns, sabe, eu vejo pelos corpos, assim, tu começa a observar, é muito bom ficar no corredor, porque daí tu vê cada corpo passando, na ida, na volta, na saída, e é uma paisagem incrível mesmo. E eu vejo quando fazia pra ela. E dela é muito empolgada com essa coisa do corpo. Daí eu falei, amanhã a gente vai conversar com a Edamar e tal, sobre dança. E eu tava muito na beleza da dança, mas aí me veio perdão, porque eu nunca tinha visto essa palavra. E daí, sempre quando a gente convida alguém, parece que aquilo fica pulsando, né? Fica ali mais ali. Eu falei, perdão, né? De perdoar. E aí me chamou a atenção, porque eu nunca tinha pensado o perdão como uma palavra que tem um prefixo de per e doar de doação. De doar, né? Então eu até fui ver, mas será que isso existe ou eu tô fabricando? Mas eu nunca pensei nesse ato de que é um ato de doação. E o per, de ser acima ou através, né? Como se eu dou através. Ela falou, eu procuro no celular dela, procurou dela, não, per é prefixo mesmo. Né? Eu falei, nossa, que curioso. Eu nunca tinha visto a doação desse ponto de vista dessa doação. Uma vez que eu acho, às vezes, que essa palavra ela tem um peso para mim religioso no sentido de quase como se eu vou para um lugar de poder sobre o outro, que eu estou concedendo algo quase que divino por outro e gera quase que uma simetria. Uma coisa bem mais quase que vulgar e mais assim não tão aprofundado na palavra, nos autores que estudam, pegando mais assim no senso comum, mas de alguma maneira quando alguém fala para mim, tá, deixa que eu te perdoo, a experiência que eu sinto numa fala do outro, ou quando eu falo isso com o outro, é que cria uma simetria. Sabe como o outro vai para um local de superioridade ou de inferioridade, ou vice-versa, né? Então, ao mesmo tempo, também olhar desse outro lugar de uma doação, e essa doação é através, então, é para mim,
geram outras possibilidades de compreensão dessa palavra, né? Sim. Então eu queria ver, partindo dessa palavra mesmo do perdão, né? Aham. E o que é o perdão, da onde tu traz na tua pesquisa, Aham. e como que tu avaliou, eu sei que foi através de entrevista, Sim. isso na pesquisa. É muito interessante. Esses dias eu fui, esses dias não, anos atrás, eu tenho uma vizinha que ela é artista plástica, professora aqui também da Dulce Arte, e ela fez uma exposição e aí tinha a palavra perdão. E aí ela quis trabalhar o perdão como uma perda grande. Uhum. Perdão. Perdão, sim, perdão, a perda grande, uma pena grandona. Então você vê que essa palavra vai, né, abrindo aí Sim. muitas possibilidades para as pessoas, né? Muitos Pensar. significados, Sim, né? Uhum. sim, né? É. Essa questão essa associação que as pessoas fazem com a religião e principalmente com o cristianismo, né? Sim. Eu levei essa pergunta, porque o Derrida, no texto dele, né, que eu me referi, né, já anteriormente, ele vai fazer essa menção achando que o pessoal da África do Sul foi capaz, né, o povo, a nação sul-africana, foi capaz de pensar o perdão como, né, um processo coletivo, porque, né, o Desmond Tutu era cristão, o Mandela, metodista também, cristão, então Uhum. eles acharam. Então eu fui com as minhas perguntas, eu falei, mas será que as outras, porque... E o Derrida, nesse texto, ele vai questionar, né, porque a Constituição da África do Sul, que é uma das mais modernas, assim como a nossa, né, mas só que lá o Mandela era um advogado, e aí ele, né, basicamente, com toda essa transição que a África do Sul passou, ela contou com basicamente os melhores e maiores juristas do mundo para fazer a Constituição sul-africana. Então, é uma Constituição muito requintada, sim, né, em termos de direito. Tanto até direito de andar na rua você tem, tá? Porque é uma nação de andarilho. Uhum. Né? Então, tem várias nuances dentro, né, da Constituição. E aí, essa questão... E aí, no Prolegômenos da Constituição da África, ele fala, nós, povo sul-africano. Aí o Derrida falou, da onde que eles tiraram esse nós? Porque é uma nação plural, porque tem 96, né, idiomas, por exemplo, né? O que quer dizer que nações... Né? Então, onde você vai arranjar pluralidade, unidade nessa pluralidade aí toda, né? Então, o Derrida falou, mas que nós? E aí eu fiquei com isso. Ele falou, eu achei... Aí ele fala que ele acha que o conceito na África do Sul ele é muito cristão e não. E aí eu fui com essas perguntas para lá. E aí eu fui entrevistar líderes espirituais de diferentes tradições lá. Porque tinha, né? Eu entrevistei um imã do islamismo, um rabino, dois pastores metodistas, né? Uma vez que eu sou metodista também, né? Mas aí eu tinha facilidade, mas um era coça e o outro era mais tradicional, com a tradição mais europeia. E também dois traditional healers, né? Que é os curandeiros da África do Sul, um casal até. Então, para eles me falarem sobre a experiência de perdão a partir da experiência deles, se tinha ou não, se era uma coisa só cristã ou não. E não era. Né? Cada um tratou do tema, muito lindo, tanto por isso que eu fui, né? Os livros, cada conto é uma entrevista que aí eu fiz com 5 dançarinos e dançarinas e 5 líderes espirituais. Né? Então, aí cada conto, de uma certa forma, pega um aspecto dessa entrevista que eu fiz. Teve alguns momentos que eles falaram assim, desliga o gravador. Então, aí eu falei, bem, isso não vai para relatório de pesquisa, mas pode ser ficção, né? E que é uma coisa que eu aprendi com eles também, que às vezes tem histórias que não dá para você contar elas como você contaria, de qualquer jeito. Sim. Que ninguém vai... As pessoas vão ouvir, mas é tão forte, é tão difícil, que aí as pessoas não conseguem elaborar. Né? Elas se fecham, elas se protegem. E aí, se você conta na ficção, aí a pessoa está numa ficção, mas as verdades estão sendo ditas ali.
né? Assim, então aí eles falaram e me incentivaram muito a contar a história ficcionada, não necessariamente ela, né, propriamente dito. Então, basicamente, nos contos que eu escrevo, elas vêm. E todos eles trabalham com perdão. Todos os contos, cada conto, mas o que eu aprendi lá também? As pessoas, então, primeiro, que né, o perdão, ele é um processo e não um evento. Né? Às vezes as pessoas acham que, vou perdoar, é o evento. Ou, tim, 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 bate o sino, né? Que vou perdoar, vou lá confessar, vou... Não, é um processo. Né? Você começa o perdão, você sabe quando começa o perdão, mas você não sabe quando você termina o perdão. Né? Porque ele é um processo. Não sabe o quanto que tempo levou para você lidar com isso e quanto tempo você vai precisar. Principalmente quando envolve o trauma, que aí né, lá na África do Sul, eu até estudei um pouco alguns eventos traumáticos coletivos na Índia, porque depois da África do Sul, depois da Índia, o lugar que mais tem indiano é na África do Sul. Então, eu estudei muito os indianos lá para justamente compreender o ponto de vista deles. E aí, um dos traumas que aconteceu uma vez lá, e aconteceu um evento, né, muito traumático, e aí as pessoas, eles começaram a usar esse evento como um modo de terror. Então, toda vez que eles queriam criar um desconforto na pessoa, eles faziam um rumor acerca de alguns aspectos desse acidente que ocorreu há tipo 50, 60, 70 anos atrás. Só que está ainda na memória das pessoas. Porque eles usam isso para manipular as pessoas. Então, eles soltam umas palavras e aí as pessoas já entram no estado do trauma. Aí não tem o tempo, não tem a temporalidade do trauma. Acabou. Aí eles entram nisso, acabou. Não sabem mais quem são, aonde estão, o que estão fazendo. Né? Então, e aí essa questão que quando você trabalha, né, com a questão do perdão, tu vai acessar memórias. Né? E aí o perdão tem essa questão de libertar das memórias. Então não é, por isso que é um processo. Porque às vezes aquela memória está lá de muito tempo. Né? Então, e tem camadas já, né? Então, às vezes, você perdoa de um modo, aí depois... Mas aí você, né, ainda não lidou com aquela situação. Será que quando eu escutar o rumor, eu vou... como que eu vou lidar com esse rumor agora que eu já tenho essa informação? Sim, né? exato. Então, aí já muda, né? Cada vez que você faz. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não é um evento o perdão, ele é um processo. Outra coisa que eu aprendi lá é que você não... não há um jeito único de perdoar, sabe? Por exemplo, esses 10 contos aqui são 10 formas de perdoar. Porque cada pessoa é única. Então, cada modo de lidar com o perdão é único também. Né? Então, porque vai trabalhar assim o modo, às vezes você fala, nossa, mas a pessoa só fez aquilo para ela, e por que ela está fazendo toda essa tempestade num copo d'água? Olha, porque a experiência dela é única, a relação com aquela pessoa é única, né? E o perdão também vai ser único, né? Uma outra coisa que também tem, além das formas, né? Que às vezes a gente fala, né? Quantas vezes, né? Bem bíblico, né? Os discípulos perguntam para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, né? E ele fala, não, 70, 77. Acho que não é... Acho que quando Jesus fala essa resposta, porque não é às vezes, mas é como você vai perdoar o irmão, né? Cada vez que ele faz alguma coisa. Você vai tendo um conhecimento das pessoas, né? Ele fez aquilo uma vez. Sim. Agora, a segunda vez que ele faz, você já está diferente e ele também. Então, quantas vezes, né, que eu vou, né, perdoar ou não, né, a pessoa. Então, acho que isso, né, conta muito também, né? E uma outra coisa que acho que levo em consideração também além dessa questão, né, de quantas vezes eu perdoo, quantas vezes essa pessoa me perdoa, o jeito que eu vou perdoar essa pessoa, também tem a ver assim de quanto que eu a minha parte no negócio, tá? Porque o perdão ele é mão dupla.
não é só o perdão do outro, você perdoa a si mesmo também quando você está perdoando o outro. Porque mesmo que alguém tenha feito alguma coisa para você, tem um lado nosso que fala, mas por que eu entrei naquela encrenca? Sim. Né? E o que eu faço com isso? Né? As relações é sempre mão dupla. Você não se relaciona com uma pessoa, só você. Não é? Sim. Então, quando acontece um conflito, você está envolvido também. Então, como que tu resolve o lado teu que, de uma certa forma, entre aspas, consentiu, Sim. né? Participou. Participou, diríamos, isso. E como é que tu fica isso? Aí o perdão entra, e esse é um dos mais difíceis, Sim. que é perdoar a si mesmo. Né? De estar no lado errado, na hora errada, com a pessoa errada, né? Sim. Então, como que eu entrei nessa, mesmo que tem toda uma inocência, mesmo que não foi que você, mas tem um lado nosso obscuro que está ali, e você vai ter que lidar com esse lado obscuro, né? A tua sombra, né? E aí, como é que eu lido com isso? Perdão. Então, aí você perdoa a si mesmo. Acho que esse também é um outro lado que você deve levar em consideração. Então, tem várias, né? Então, a gente tem... e outra coisa, né? O perdão, ele é a melhor coisa que você pode fazer para se libertar. Embora você ache que oferece para o outro, mas estudando, perdão, você vê que às vezes, isso eu acho que a gente que é humano, né, sabe? Às vezes, a pessoa, você fica pendente com a história. Eu sempre falo que o perdão é como se tivesse num açougue, aquela carne pendurada lá. É você que não perdoa, sabe? Quando você não perdoa, tu fica aquela carne pendurada lá, apodrecendo, sabe? Agora, quem é que pendurou a carne lá, sabe? Não tá mais aí. Sim. Às vezes essa pessoa já até faleceu, tá? Mas você tá lá penduradão, apodrecendo. Então, a única pessoa que pode tirar você do gancho é você mesmo, sabe? E fala, não quero mais viver desse jeito, não tem mais a ver, eu vou perdoar essa pessoa, mas a primeira pessoa a ser liberta é você, né? Assim. Então, quando eu perdoo, o primeiro benefício é meu, não é do outro. O outro, às vezes, já nem sabe. Primeiro, às vezes, tem pessoas que nem sabe como que fez aquilo e te machucou, que magoou ou não. Ou que já virou a esquina. E já está numa outra frequência. E você está lá ainda presa naquela cena, naquela situação. E a pessoa já não está mais aí. Né? E isso é muito delicado. Sim. Então, às vezes, você tem que fazer esse processo, né, de se libertar. Né? A primeira pessoa que vai se libertar não é quem é perdoado. Porque às vezes a pessoa não está nem nessa frequência. Sim. Né? E aí, mas você vai. Porque você não vai mais ter, aquela pessoa não vai ter mais controle da sua vida como ela tem. Porque você está lá no trauma. Você está lá com ele está fazendo as coisas acontecer na sua vida. Porque, eu não vou fazer aquele negócio porque quando eu fiz, você está pendente. Então, uma vez que você se liberta, você fala, não, vou tentar, vou arriscar novamente, porque estou livre, não estou mais presa àquela memória, àquela experiência, né? E aí que entra muito, né, as técnicas, né, as práticas, melhor dizendo, que eu ofereço, né? Então, essa questão, né, eu falo muito da meditação, da escrita e da dança, que são 3 lugares que te levam para uma transformação, sabe? Eles te levam. A dança, se aconteceu no seu corpo, a experiência, a melhor forma é dançar a experiência, né? Para tirar pelo corpo. Sim, exatamente. Né? O corpo, ele vai resolver. Porque às vezes você fala, embora a fala seja um movimento, mas o corpo, você dançar, né, a sua história, como você fez, né? Te leva para um lugar que é o seu corpo levando, que foi o que viveu a experiência, né? Então, se ele viveu a experiência, então, que bom que você pode dar outras coisas nessa memória. Dar um outro ressignificado dançando a sua história. Então, na hora, né, que você viu, né, que tem toda uma forma, né? Você faz, depois a pessoa que vai dançar, não sei se chegou a fazer o processo todo, só foi mas quando a pessoa dança a história, nesse episódio, né, as 5 sessões ali, até chegar na linha da vida ali, ela faz, né, trabalha com a memória corporal dela, quem é ela.
A partir são 10 sessões que eu faço, né, geralmente, para a pessoa dançar a história dela. Esse aqui já é toda a parte da coreografia, ela reeditando a história dela. Então, às vezes, a pessoa fica no drama. Eu, como escritora, existem outras formas de você lidar com a tua história que não seja o drama. Sim. Entende? Tem a comédia. Né? Tem umas pessoas que falam, né? Eu acho muito legal que uma pessoa fala assim, quando você vive uma experiência, né? E se essa experiência, né, se você conta ela e isso te faz chorar, ainda é um trauma. Mas se você conta essa experiência e já ri, já virou experiência, né? Então não é mais um trauma. Então eu acho que o riso, né? Eu sempre trago o riso, né, para minhas histórias, né, que é um ponto forte, porque o riso faz você ver, né, que já mudou, já virei a página, sabe, dessa história, assim. Então, assim, e o corpo ajuda a fazer isso. A meditação é um processo que você fica, quer chuva, faça sol, tu tá sentada lá. Então, quando a crise vem, a situação, você consegue ter, né? Eu acho muito linda, assim, que diz que quando você senta para meditar, 4 coisas estão acontecendo, né? Primeiro, você está lidando com o momento presente. Tu não tá nem no passado, nem no futuro. Que é uma coisa que a gente hoje, né, a mente nossa, ou tá lá resolvendo o problema do passado, ou querendo projetar o que vai acontecer. Quando você medita, tu tá sentadinho ali no presente, focado no presente, falando a sua palavra oração, tal. A segunda, você tem familiaridade com as suas emoções. Porque aí você sabe, hoje eu tô cansada, hoje eu tô triste, hoje eu tô alegre, mas eu tô sentada aqui, independente, né? Aí você cria também uma amorosidade, você começa a ser fiel consigo mesma, porque você quer chuva, faça sol, você tá sentadinha, né? Ali naquela meditação, tá ali, né? Contando assim. Então, esses são presentes que você dá para si mesmo quando você tá meditando, que às vezes você não alcança, né? E aí o quarto movimento é de você sentir, né, que assim, que não é só você, né? Você tá naquele momento também você está se conectando com um todo maior, que não é só você mesmo. Tem uma transcendência naquele ato também, né? Então eu vejo que às vezes, então é por isso que a meditação para mim é um ponto muito forte e a escrita. Né? Que aí você senta, eu escrevo diário desde os 13 anos, né? Então a escrita é um processo de elaboração tremendo, porque sai de dentro de você. Aquilo que está te consumindo, tu põe no papel, já vira uma outra coisa, sabe? Então aí, né? Então acho que seriam uns pontos assim que ajuda você a transformar esse perdão numa coisa vivencial, prática também, né? Sim. Mas no caso lá, eles fizeram em grupo, né? Porque eles dançavam... Não era uma dança individual, né? Não. Eles eram uma dança... É um processo. Então, a África do Sul, ela optou de fazer um processo coletivo de perdão. Em vez de fazer uma guerra, tá? E isso teve problema lá, porque tinha os que queriam fazer guerra. O Mandela não ficou em bons... lençóis. Não ficou né, bom na foto lá, para uma parte da África do Sul, porque o pessoal queria, porque tantos anos, tantas coisas assim, e aí o Mandela achou que não, né, que não era por aí. Né, que ia trazer mais dano, ia trazer mais ferida, mais, né? E ele ficou 27 anos presos, né? Então, um tempo que ele elaborou muita coisa. Ele entrou, né, de uma certa forma, apontado como um guerrilheiro, né? Que ele foi, de uma certa forma. Também tem esse lado do Mandela, que às vezes as pessoas querem ver, né, o santo e tal, mas ele se transformou. Né? Então, e aí quando ele se transforma, ele acaba fazendo, né, esse movimento coletivo do perdão. Porque ele falava que se não dessemos as mãos, esse país nunca ia ser mais demorado. E uma outra coisa que eu acho muito lindo lá, que tudo eles falam que leva uma geração. Né? E até atualmente eu tenho trabalhado muito essa questão do trabalho contra o racismo, né? E eu estou participando de um movimento mundial, basicamente, que é de nós acabarmos com o racismo nessa geração, né? Porque como, né, outras gerações não
tiveram os recursos que nós temos hoje para acabar com o racismo nessa geração. Então, e às vezes eu dou muito exemplo da África do Sul, né? Que eles acabaram com o apartheid, né? E não acabaram com uma guerra, acabaram com conversa, né? Porque a Comissão Verdade e Reconciliação, que foi as pessoas chegarem e pedirem perdão, né? As pessoas irem lá e perdoar ou não, né? Era assim, mas se ouviam. Isso contava o que aconteceu, né? Contava. Isso, exatamente. Então, esse processo coletivo deles, sabe? E que eles falaram, vai levar uma geração. Aí, alguns anciões falavam para mim, que eu fui com a minha filha, né? Ela falou, a geração da sua filha que vai viver a reconciliação. Porque, olha só, eles estão brincando juntos. A minha filha estudava numa escola multicultural. Então, tinha negros, brancos, todos lá, né? Várias, mesmo lá, acho que pessoas de várias, também outras nacionalidades africanas que estudavam lá, né? Então, mas estavam todos juntos. E aí eles falavam, essa é a geração que vai mudar. Então, eles acreditavam, então, o Mandela ficou preso uma geração. E ele sai transformado dessa prisão, né? E aí ele fala, não vai adiantar guerra, gente. Nós vamos ter que fazer, e vai ser demorado, vai ser cansativo, mas é por aí que nós vamos ser. Né, que nós vamos ter que lidar com isso. Então, eu percebo que isso é um legado, né, um legado de paz, um legado criativo, né? E eu tenho conversado com as pessoas, porque eu estou trabalhando numa pastoral de combate ao racismo, né? E aí eu falo, né? É conversa por conversa que nós vamos mudar as mentes das pessoas. Não precisamos ter pressa, nós temos uma geração para mudar isso. Não vamos resolver, né? Que a gente tem às vezes essas gestões. Falei, não vai ser né? Agora na igreja esse ano vai ser um ano que a gente está trabalhando essa questão, né? O tema é discípulos e discípulas. Se empenham pelo fim do racismo e do preconceito. Então, é um ano que a igreja está mobilizada com esse tema. E aí eu falei, aí as pessoas, né, da pastoral falam, vamos ter que resolver. Eu falei, não vai ser esse ano. Esse ano nós vamos trazer a consciência de algumas pessoas. Mas nós temos ainda todos, né, os 25 anos, aí uma geração para a gente transformar. Mas é conversa com conversa, muita paciência, sabe? Mas eu confio plenamente, sabe? Eu tenho, né, assim, uma convicção de que é possível mudar, sabe? Assim, né? Pelo menos assim, você começa com a sua casa, começa com seus vizinhos, começa com o seu bairro, começa os locais que você frequenta, sabe? E aí, se essas pessoas vão sendo, né, contagiadas com essa, né, né, só o fato, por exemplo, da gente estar aqui conversando com perdão, né, isso já mobiliza as pessoas a pensar de um outro modo, né, de se abrir, sabe? Porque o perdão é fundamental para que haja reconciliação e a gente vive em paz. Nós vivemos hoje numa sociedade polarizada, né? Vizinhos, amigos que antes estavam juntos, né? Hoje não estão. Então, alguém tem que ceder. Sim. Né? Então, e aí é o amor. Isso não é bobeira, isso não é fraqueza. Pelo contrário. Pelo contrário. Né? E a questão de você ir sem lutar, sem agressão, sem a violência, querer simplesmente falar, não, eu estou querendo sair desse ciclo de inimizade, de tristeza, de briga, quero ir para um outro lugar. Né? E você ter essa coragem, não, sabe, isso muda as pessoas, isso muda. Né? Esse pelo menos é o meu ponto de vista. Sim. É um movimento de boa vontade, né? Para mudar. Sim. E acho que muitas pessoas também, essa coisa do conceito, do significado do perdão, né? É importante mesmo reforçar isso, né? O perdão é um processo interno, né? É para ti, em primeiro lugar. Sim. É para tu te libertar, né? Sim. Não é um processo pelo outro. Também é, mas é principalmente por ti, né? E aí vai se expandindo, né? Se ramificando. Muito lindo esse trabalho mesmo, né? E você acha que talvez pela África do Sul ter essa como é que eu vou dizer? Pluralidade étnica facilitou esse processo de conversa e não vamos para a guerra, vamos pelo trabalho, pela comunicação,
por exemplo, comparando com os Estados Unidos, né? Que talvez não tenha essa pluralidade toda, né? Eu acho que lá teve essa liderança forte, que deu um Sim, exemplo, né? Mandela. O Mandela é considerado, eles chamavam de Madiba, né? Que era o pai da nação. Então, e não era um país, né? Não era um pai qualquer. Ele, né? Que Ele transformou, né? sim, Que se transformou. né? Né? Então as Foi um pessoas, exemplo, né? Exato, exato. Então isso também, né? É uma liderança, né? Né, que fala, não, nós vamos, e ele falava, e toda a atitude do Mandela, quando você pega as biografias, você pega as coisas, é uma pessoa assim, íntegra. Ele é muito íntegro. Ele não vou dizer que ele é perfeito, mas até isso ele assume. Sim. Né? Mas teve algumas situações assim que eu achava muito, né, que eu estava lendo um tempos atrás uma biografia de que teve um período, né, que ele estava montando o governo dele e aí comentaram, olha, tem uma pessoa que está aí, né, fora fazendo uma oposição muito grande, muito grande. E o que ele faz? Ele falou, traga ele para cá, que eu prefiro ele perto de mim, vendo ele fazer as coisas comigo, perto de mim, do que ele lá fora não fazendo, e eu não sabendo. Então ele chama as pessoas, independente, né? Assim, então, o governo dele foi constituído de vários opositores, né, de certa forma, né? Sim, então, porque né, ele preferia lidar com essa tensão, né? Então ele não foge da tensão. Sim, exato. Sabe? Essa que às vezes as pessoas não querem sentir a tensão do conflito, mas às vezes você precisa estar nessa, né, nessa zona de desconforto para que as pessoas te conheçam, para saber da onde que você está falando, né? E aí entram na frequência, né? Eu sempre falo, né? Eu tenho filha, né? Adolescente. Não, agora já não está tão adolescente. Ops, não está tão adolescente assim, né? Mas eu acho muito, né, que teve um momento assim que eu sempre lembrava, né, que ouvindo algumas psicólogas, né, alguns falar, né, que assim, o adulto tem que sempre trazer a criança para si, e não a nós irmos até a criança no sentido de entrar no clima da criança. É que ela tá lá batendo as pernas, se esperneando, aí você vai, bate as pernas, esperneia. Ué, cadê o adulto nessa história, né? Então é você trazer as pessoas para o nível que você tá e não você ir no nível. Se essas pessoas estão no nível da violência, se você está no nível, né, do enfrentamento, então, e você está no nível da paz, da calma, então não é você ir entrar lá e já começar, vamos metralhar Raimundo todo mundo porque não está fazendo a minha vontade. É você falar bem, olha, eu tô aqui e vocês vêm para cá, né? E aí você tem que segurar a atenção, né? Para não ceder para ir para uma violência e aguentar esse povo violento vindo na tua direção, né? É um ato de fé. Mas eu acho que não mas é determinante. É determinante. Porque a postura. Sim, porque a própria antítese do perdão, se a gente fosse botar como antítese, seria a vingança, né? É verdade. Então, é verdade. Então, é verdade. Então, eu fico imaginando, né? Porque ele, nesses ataques todos, né? É muito difícil tu não se defender se vingando, né? Então, conseguir acolher tudo isso, né? Muita dor e muita tensão, precisa de um nível de integridade muito grande, né? Sim. Muito grande. Sim. Porque é quase insuportável essas tensões, né? Sim. Diárias, né? Sim. Que, claro, é um tempo de transformação, mas de alguma maneira é quase como se com o tempo tu emana isso, né? E traz as pessoas para essa frequência que tu tá. E aí eu só fiquei pensando o quanto a dança, porque como é um trauma coletivo, o quanto a dança, porque eles dançaram juntos, a gente sabe que junto, como no jogo de futebol, né? Sim. Dançar junto, cantar junto, é como se daqui a pouco a gente se transforma num corpo só, e à medida que um cura algo, vai reverberando, porque esse campo, a gente começa a compartilhar esse campo comum, né? Então eu fico imaginando como é que foi. Não sei se tu tem algum relato de algumas pessoas que compartilharam como foi. Sim. Então isso isso é muito interessante, essa questão quando você fala de um corpo só, eu entrevistei, né, as pessoas na época que eu entrevistei, elas não eram, mas eu entrevistei 2 pessoas que eram policiais na época do apartheid, né? Foi um presente para mim, porque eu não imaginava, e elas agora eram líderes espirituais, olha a transformação dessas pessoas, né?
E aí elas me falaram que né, eu falava, conta pra mim qual é a experiência de você diante do Totói. E ele falou, né? Aí, Só explica o que é o o Totói. Totói é a dança não violenta da África do Sul, que é onde as pessoas fazem ainda, né? Mas hoje mais para celebração. Mas quando tem alguma coisa que também tá errada, eles vão lá e faz o Totói, né? Que é uma dança de protesto e de celebração. Né? Mas durante o Apartheid, ele era uma dança de protesto e enfrentamento. Agora é mais de celebração, porque é uma nova etapa, né? E... Desculpa. E aí ele falou, né, que esse policial, os dois policiais, falou que era como se fosse uma bomba que tivesse perto deles. Aquele polvaréu, né? Assim, muita gente dançando Totói na frente deles. Assim, eles, né, fazendo aquele batalhão, né, de contenção, né? isso, Choque, né? E o povo chegando. E é uma dança, e eles vão cantando, e eles vão compondo a música na hora ali. É lindíssimo, assim, sabe? E assim, é milhões de pessoas dançando, né? Nas manifestações, assim, era muita gente, assim, né? Então, e aí o policial lá então é a hora que aí eles mandavam bala mesmo, né? Que matava mesmo, né? Porque não tinha como conter. Né? E eles não paravam. E o que me levou muito para a África do Sul, né? Fazer essa pesquisa, porque as crianças, né? As crianças faziam esses movimentos. Assim, e a polícia matava as crianças. É isso aí que, né? Aí, porque as crianças não paravam. As crianças não paravam. Então, é a nação inteira. É uma dança não violenta. Elas iam lá e cantando e dançando. O mínimo que elas tinham eram pedras na mão. Mas, entre pedras na mão e armas, que não era qualquer arma, né? Então, eles iam mesmo, né? Assim, foi muita morte nesse período, assim, por causa disso, né? Então, mas aí você vê o poder dessa dança, né? Aí quando eu fui lá estudar, então uma pessoa até riu, né? Eu falei assim, ela falou, mas se você vê, né? Que eu tava lá fazendo o curso de moça lá, né? Aí elas, mas o que você veio fazer aqui no Brasil? Eu falei, vim fazer pesquisa, tava na universidade lá, né? Aí eles assim, mas qual é? Eu falei, vim estudar dança. Aí eu tava na faculdade de dança. E aí falou, mas qual é a dança que você veio estudar? Eu falei, o Totói. Aí ela caiu na gargalhada. O Totói, mas o Totói, cara. Porque a Zulu, por exemplo, é uma dança super sofisticada, sabe? Toda cheia de movimentos, assim, né? Eu ia estudar o Totói. Eu falei, mas Totói até eu danço, todo mundo dança Totói. Que é isso, né? Eu falei, mas é por isso mesmo que eu tô estudando, né? O Totói, porque todo mundo dança, você dança o Totói. E isso me interessa, né? Então, é muito mais o que está por trás dessa dança do que propriamente o movimento. Exato, né? E aí você faz uma nação inteira dançar. Isso exatamente. não é um enfrentamento, né? Um enfrentamento com o corpo enfrentando, né? Eu acho isso, assim, muito... E é tempo, né? Assim, acho que tem até um slogan, pode tirar qualquer coisa do povo sul-africano, só não pode tirar deles o Totói, né? Porque é uma coisa, assim, da identidade deles, né? Assim, né? De dançar, de fazer essa manifestação, de compor. Então, eu acho que nesse ponto, né? Então, aí eu vi que eles, talvez o que mobiliza eles a fazer esse perdão coletivo é porque eles dançam coletivamente também. Então, não é só uma questão, né, de perdoar ou não perdoar. Né? Então é assim, não, nós podemos falar disso porque nós vivemos isso, nós experimentamos isso e nós queremos superar isso juntos também. Então essa convocação que o Mandela e o Desmond Tutu fez, né? Então ela também mobilizou o povo nesse lugar também, né? Assim, porque era um povo, era nação mesmo, né? E eu acho que a resposta do Derrida, quando ele diz nós, povo, né, que onde está a unidade, eu vi a unidade na dança. Né? Aí tem um corpo, né, um corpo nacional. Tanto que quando eu falei que eu fui estudar lá, eu estudo o corpo, né? Mas lá eu fui estudar um corpo nacional. Né? Não é um corpo... Né, só de uma pessoa individual, mas é o corpo nacional. A nação tem um corpo, né? Então, é esse corpo que eu fui estudar. E é um corpo que dança. E é um corpo que perdoa.
Muito bom, excelente, lindo. Temos que trazer isso pro Brasil, né? O brasileiro tem que dançar mais. Sim, junto. é verdade. É verdade, né? É verdade. Acho que é uma. Um belo exemplo para nós, né? É isso. Acho que eu fui muito também, acho que foi, né, um presente, assim, de esperança, sabe? Né? Pro povo negro, né? Assim. Então, você, para mim, é um. Eu falei, nossa, é um presente que a África do Sul, né, como país, dá para a Larga para humanidade. todo mundo, né? Exatamente. Né? Por isso que eu falei, não, vou estudar sobre, né? Porque às vezes, né, eu já tinha feito um pós-doc na Inglaterra, mas eu falei, não, eu tenho que ir para um outro lugar, né? O segundo, eu tenho que ir para um outro lugar que me dá resposta para o mundo também, né? Sim. Assim, que traga um outro, porque foram muitos anos, eles passaram por muita coisa, então seria importante da nossa parte também a gente, né, de uma certa forma, valorizar esse trabalho deles, né? Sim. Assim, é muitas vidas, né? Eu fico pensando nessas crianças. O dia que eu fui em Soweto, tem o Museu Hector Peterson, que e aí eu tava lá vendo, e aí já dentro tem na porta tem as pedras e água. Aí né, o guia me falou, ó, as pedras é que as crianças enfrentavam, né, o governo com as pedras, e as lágrimas porque houve muitas perdas, muito choro, muitas lágrimas. Aí tem um lugar mais dentro, mais afastado, tem um jardinzinho lá dentro do museu, que é cheio de pedras e com a cruz e o nome de cada criança que foi morta num massacre lá. Nossa, quando eu entrei, aquilo me desmontou, sabe? Assim, nossa, chorei um monte lá, sabe? Assim, eu falei, gente, mas como que é isso, né? Como que é isso, assim, né? Então, assim, a história tá lá, tá viva, né? Tá lá. Isso aí é a questão da memória, que a gente às vezes esquece muito rápido, né? Assim, às vezes se repete situações por não conhecer, por desconhecimento da história, né? Então eu vejo que nós, a geração, eu acho que fui com a minha filha lá também, sabe? Porque é um legado que eles estão deixando para nós, um legado de paz, um legado criativo, sabe? Então você pode enfrentar esses, né, esses gigantes, né? Assim, né, que eu tenho o primeiro conto aqui é isso, né? A criança é o conto, né? A pedra da obediência, que é de você enfrentar às vezes esse gigante que nem Davi, né? Com o estilingue e 5 pedrinhas, sabe? Então não vai dar para você pôr armadura, querer fazer coisa que não cabe em ti. Mas a paz, com a agilidade, com precisão, você tem que fazer as coisas com muita precisão. E eu vejo que essas técnicas muito simples de dançar, de escrever, de meditar, sabe? Porque são técnicas que, embora pareça que seja no individual, mas elas geram comunidade. Porque quando você dança, a dança só acontece quando você dança com o outro. Até você dançar sozinha, você está fazendo ensaio, né? Mas quando você está dançando para outra pessoa, com outra pessoa, a coisa acontece, toma um outro lugar. A mesma coisa quando você medita. Quando você medita sozinha, mas você está criando comunidade, porque você está num grupo de pessoas meditantes, né? Então, e aí na parte da escrita, quando você escreve, você publica, aquilo não é mais seu. Todas as pessoas estão lendo. Então, são práticas que são individuais, mas que mobilizam no coletivo, né? Então, você está dando a sua contribuição, a sua visão do mundo, né? Assim, né? De transformar esse mundo, né? Então, de uma maneira pacífica, consciente, amorosa, né? Necessariamente. E no seu ritmo, no seu tempo, tem uma geração. Né? Então, acho que passa um pouco por aí, né? Sim. São muitas possibilidades que se abrem, né? Com essas 3 formas individuais que depois a gente pode experimentar no coletivo. Sim. E acho que talvez porque em vários povos, né, de culturas, a dança seja para chover, seja para enterrar, né? Esse lugar de que, porque eu divido o espaço com o outro, né? Eu possibilito que o encontro se realize, seja numa alegria, numa tristeza, num momento de raiva. Isso possibilita que, de alguma maneira, nesse encontro, eu saia desse corpo individual e experimente de forma bem clara, nesse tempo e nesse espaço,
algo que é de unidade, que é do coletivo. Então, acho que eu fico realmente imaginando como é e como a gente perdeu também na nossa cultura, né? Porque também acho que corre o risco do perdão ser um ato muito cognitivo, né? Assim, muito racionalizado. E a gente sabe que a racionalidade tem um potencial muito grande de nos defender, né? De nos deixar distante, né? Tem até um poema acho que é do Roberto Cautiero, do Fernando Pessoa, que ele fala amar é eterna inocência e a única inocência é não pensar. Mas ele não está falando mas desse lugar de que a gente não de a cognição fica no meio, né? Sim. E não possibilita essa. E acho que a dança, de alguma maneira, tu esquece um pouco de ti também. Sim. Né? Sim. E aí tu experimenta esse nós com... E é bem verdade que quando uma pessoa que eu entrevistei, aí ela, que é até um curandeiro, e ele falava que quando ele dançava, e a questão do transe, né? Aí, desse lugar, ele via algumas coisas além, que levava, ele tinha que sair desse lugar para também acessar essa pessoa nesse nível, né? Nesse nível, que não é o nível aqui. Isso. Então, aí, quando ele sai desse lugar, aí ele consegue perdoar. Então, quando ele está nele em si, mesmado, então aí ele não consegue perdoar. Mas quando ele começa a dançar, ele sai desse lugar, sabe? E aí ele consegue ver o outro desse lugar também, e aí ele consegue perdoar. Né? Esse foi um dos relatos que eu ouvi. Né? Exatamente isso que eu estava pensando, né? O quanto que é dessa possibilidade de eu sair do meu lugar mesmo. Isso. É um deslocamento no espaço. Deslocamento no espaço. No tempo e no espaço. Né? Sim. Que aí é onde o perdão pode acontecer. Pode acontecer. Muito bom. Muito bom. Estamos no nosso tempo. Foi um prazer, uma honra. Foi uma honra. Nossa, quanta coisa... Eu nem conhecia tanto. Mas um trabalho lindo, assim, de autoconhecimento também, com todo né, muito significado, assim, né? Sim. Acho que muita coisa boa pra gente usar e aproveitar como exemplo, né? Como oportunidade. Sim. Eu vejo isso, e acho que é bem essa, né, assim, fechando, né? Mas eu acho que essa, né, uma parte que eu vejo que é muito importante mesmo, né, que é dessa questão da transcendência mesmo, né? Eu acho que se a gente ficar muito só em nós, é muito difícil acessar esse lugar. Mas essa questão, né, de você se abrir para algo maior, né? Um amor maior, que não seja só o meu, ou o meu e do meu irmão, ou da minha amiga, da família, né? Mas um amor para todas as pessoas da humanidade, né? Isso. Assim, um amor maior. É nesse lugar que a gente consegue se unir, né? Exato. E minimizar as diferenças, se perdoar. Exato. Sim. É isso, porque quando eu fico só comigo, no fundo, eu não fico nem comigo. É verdade. Né? E se a gente fica só, a gente não fica nem com o outro e nem comigo mesmo. É verdade. Porque se fica consigo, é uma mera ilusão. Exatamente. Quem é esse comigo? Isso. Quem é? Se não há o outro, né? A relação. Exatamente isso. Muito bom. Quem sabe quando ficar pronto o terceiro, a gente vem para falar da trilogia. É bem legal, bem gostoso. Mas eu agradeço muito, muito legal conversar com vocês. Parabéns pelo projeto, né? Eu já ouvi alguns, então fico bem contente de vocês terem esse espaço, né? Das pessoas, né? Eu li alguns comentários também lá nos... Então é bom, né? Que tem essa mobiliza mesmo, né? As pessoas. Então fico bem contente de vocês abrir esse espaço, que às vezes né, escuta e a pessoa se conecta, se transforma, né? Assim, numa de ter hoje isso que eu falo, né? É os recursos que nós temos para mudar a si mesmos, né? Nós mesmos e os outros e o nosso mundo. Você vê uma pessoa escuta, né? Esse trabalho que vocês aqui e ela tem um insight, fala não, posso ver o mundo de uma maneira diferente. Olha o recurso.
Quando que os nossos ancestrais, nossos avós, né, tinha alguém falando com eles, né? Nesse ponto e falando, olha, se você fazer esses processos, ter essa transformação, você vai ser uma pessoa melhor, né? E hoje nós temos isso, né? E vocês se disponibilizam nessa conversa, né? Vocês disponibilizam para qualquer pessoa, porque isso está aberto, qualquer pessoa pode abrir, né? E isso, escutar, né? Voltamos ao tema, né? Então, escutar bem e aí viver, né, uma transformação e ter uma vida melhor, porque eu vejo que quando a gente é feliz, né, é muito fácil deixar os outros serem felizes também. Né? Então, eu acho que quando a gente se transforma, né, tem uma vida mais leve, mais pacífica, mais amorosa, a gente consegue permitir que os outros tenham também, né? Agora, quando você está, né, que é aquilo, né, que o Sartre fala, o inferno é o outro, mas o céu também, né? O outro também é o céu, né? Então, eu não quero ser o inferno pro outro, mas se eu ser o céu, o outro vai estar vivendo no céu junto comigo, né? Então, eu acho que é essa coisa de se permitir. Então, vocês favorecem isso, né? Então, com esse trabalho de vocês, assim, essas gotinhas, né? E de autoconhecimento, né? Que a pessoa às vezes se sensibiliza e vai entrar no trabalho que precisa ser feito, né? Então, parabéns também. E grata pelo convite. Obrigado. Obrigado. Muito bom. É isso, Marcelo. Então é isso, gente. Muito bom. Muito bom. E agora, realmente.